Bom, então, bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início hoje à disciplina Ciência de Dados. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Maria Monteiro, do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, e vou estar com vocês nessa disciplina de Ciência de Dados esse semestre, tá? Aqui um pouquinho de mim, eu não vou falar, mas aí está nos slides para quem quiser conhecer um pouco mais. Esse curso ele foi construído, né, por mim e pelo Cristiano Mello. Cristiano Mello foi meu aluno de mestrado, trabalhou na área de Data Science comigo no mestrado, e hoje trabalha comigo num projeto na Cefaz do Maranhão, tá, junto à Cefaz do Maranhão. Então, continua trabalhando na área de Data Science, Big Data. E Cristiano me ajudou bastante, né, fizemos esse curso em coautoria, tá? Como é que é a estrutura do curso de Ciência de Dados, tá? Basicamente, o curso ele se divide em 3 módulos, tá? Um módulo inicial, módulo 1, onde a gente vai fazer um pouco de introdução à ciência de dados e depois focar na extração de dados, nas técnicas, né, para coleta e extração de dados, tá? Então, módulo 1, módulo de extração de dados. Depois, no módulo 2, nós vamos estudar a análise estatística e exploratória dos dados. Então, algumas técnicas para a gente fazer análises ainda simples, sobre os dados coletados, tá? E no módulo 3, nós fazemos uma introdução a Machine Learning, onde nós vamos aplicar algum algoritmo de Machine Learning aos dados que nós previamente extraímos e analisamos, tá? Então, vale aqui ressaltar que esse não é um curso inteiro de Machine Learning, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma introdução a Machine Learning, sempre na perspectiva de um usuário de Machine Learning, ou seja, a gente vai aplicar, né, vai utilizar os algoritmos de Machine Learning, tá? Ou seja, quem faz a ciência de dados, a disciplina de ciência de dados, também deve cursar a disciplina de aprendizado automático, né, com o professor César Lincoln, com o professor João Paulo Por Deus, ou no DETI, identificação de padrões, né, com o Guilherme, tá? Então, nessa disciplina, nossa perspectiva é uma perspectiva de quem vai entender os algoritmos de Machine Learning apenas para saber utilizá-los e aplicá-los corretamente. A gente não vai estar discutindo detalhes do algoritmo, a gente não vai estar criando novos algoritmos, né, alterando o funcionamento desses algoritmos para criar novos algoritmos, tá? Isso é função da disciplina de aprendizado automático com o César Lincoln e o João Paulo Por Deus. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos, né, que façam a disciplina de ciência de dados, mas façam também a disciplina do César Lincoln e do João Paulo Por Deus sobre Machine Learning, né? Lá, sim, vocês vão detalhar cada um dos algoritmos, entender por que eles funcionam, como eles podem ser alterados, como vocês podem criar novos algoritmos, né? Enfim. Então, a estrutura do curso está organizada em 3 módulos, tá? No primeiro módulo, extração de dados, nós vamos introduzir os conceitos e ferramentas utilizadas para extração de dados. Então, a gente vai conversar um pouco sobre data scraping, como construir um web crawler, né, como importar dados de arquivos CSV, de bancos de dados relacionais, e como fazer o scraping de páginas web, documentos PDF e outros formatos não estruturados, né? Então, a gente vai discutir esse tema no módulo 1, extração de dados. A bibliografia desse primeiro módulo, basicamente, a gente vai utilizar 2 livros, Python para análise de dados e Data Science do zero, tá? Então, a referência está aqui, esse slide depois eu coloco no SIGA para vocês terem acesso. Bom, no módulo 2, a gente vai estudar um pouco de análise estatística e exploratória dos dados, né? O objetivo aqui do módulo 2 é introduzir conceitos estatísticos básicos, a fim de que a gente tenha uma
uma visão geral do nosso conjunto de dados, ou seja, uma vez que eu coletei um conjunto de dados sobre um respectivo tema, que análise eu devo fazer logo de início para tentar extrair algum conhecimento, para tentar entender melhor esses dados, né? Ou seja, técnicas eu posso utilizar para entender esses dados. Então, é isso que a gente vai ver no módulo 2. Então, nós vamos discutir algumas medidas de tendência central, né? Tabelas de frequência histograma, correlação de Pearson e Spearman, boxplot, entender como a gente encontrar a distribuição dos dados, teste de hipótese e conceitos básicos sobre visualização de dados. Aqui, de novo, a gente vai estudar aqui alguns conceitos bem básicos, mas que são interessantes, de visualização de dados, né, que podem nos ajudar a compreender os dados. Mas isso não implica que você não precisa fazer a disciplina de visualização de dados com a professora Emanuele Marques. Então, eu sempre digo para os meus alunos, você vai fazer ciência de dados, mas você vai ter que cursar também a disciplina de visualização de dados, tá? Porque lá a professora Emanuele vai discutir todos esses conceitos em detalhes, tá? Aqui não é a nossa ideia, o nosso objetivo. O objetivo aqui é saber que existem alguns recursos de visualização de dados que são bastante simples e que podem nos ajudar a entender os dados. Mas não é um curso completo de visualização de dados, tá? Então, recomendo bastante que vocês, em algum momento, façam a disciplina de visualização de dados com a professora Emanuele. Bom, a bibliografia para esse módulo 2 aí já é um pouco mais extensa, mas basicamente a gente utiliza esses 3 livros aqui, Data Science Design Manual, que é muito bom, Practical Statistics for Data Scientists e An Introduction to Data Science. Esses são os 3 principais livros que a gente usa no módulo 2. Né? Logicamente que os 2 que a gente usou no módulo 1 a gente continua utilizando, e surge aqui uma bibliografia, um livro da área de visualização de dados, tá? Mas a bibliografia, digamos assim, fundamental para esse módulo 2 são esses 3 primeiros livros. Data Science Design Manual, Practical Statistics for Data Scientists e An Introduction to Data Science. Aí, enfim, a gente chega no módulo 3 do nosso curso, que é um módulo de introdução a Machine Learning, né, para a gente conhecer os principais algoritmos, as principais categorias de problemas que os algoritmos de Machine Learning resolvem e como a gente pode usar de maneira correta os algoritmos de Machine Learning, tá? Então, os objetivos aqui é a gente conseguir identificar problemas de regressão, classificação, clusterização, detecção de outliers e reamostragem de dados, após identificar os problemas, a gente conseguir identificar as abordagens mais apropriadas, né, para solucionar esses problemas, ou seja, para gerar modelos de aprendizagem automática para cada um desses cenários. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Não é entender a fundo os algoritmos de Machine Learning, ou propor novos algoritmos de Machine Learning, ou criar algoritmos de Machine Learning, tá? Bom, o que é que a gente vai estudar nesse módulo 3, né? Fundamentos de Machine Learning, problemas de regressão, classificação, clusterização, regras de associação e um guideline para aplicar Machine Learning com segurança. Esse é talvez o principal objetivo dessa disciplina, né? Como é que a gente aplica, né, os algoritmos de Machine Learning com segurança, né, para interpretar os resultados de maneira correta, para saber que o que você fez está correto, né, do ponto de vista científico. Então, nós nos deparamos com, antes de criar esse curso, né, quando a gente começou a estudar a mineração de dados e ciência de dados, com muitos papers publicados, onde quando a gente ia ver, o cara não usava uma medida de acurácia adequada para o tipo de dado que ele estava tratando, né? Então, isso era um erro grasso. Ou o cara, às vezes, não interpretava direito o p-value. Então, isso é muito comum em artigos que tentam usar machine learning, principalmente artigos aplicados, né? Artigos que tentam aplicar machine learning.
Então, a gente vê erros, às vezes, muito complicados, muito grosseiros em artigos científicos, tá? Então, o nosso objetivo aqui é, além de entender, né, como é que eu capturo os dados, consigo entender os dados, consigo solucionar algum problema utilizando esses dados, aplicando algoritmos de machine learning, como é que eu faço isso de maneira correta, com segurança, né, sabendo que a validação que eu fiz, ela é a mais adequada, sabendo que a medida de acurácia que eu usei é a mais adequada, tá? É isso que a gente tem por objetivo nessa disciplina. Ok, aí a bibliografia para esse terceiro módulo, né? Esse curso ele foi concebido utilizando esses 8 livros aqui, tá? O primeiro, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras e TensorFlow, que é um livro muito básico do ponto de vista teórico, mas muito interessante do ponto de vista de aplicação, ou seja, na hora de programar, de usar as ferramentas, né, principalmente o Scikit-Learn, é um livro interessante, tá, para quem nunca usou o Scikit-Learn. Então, é um livro bem didático, é um livro bem interessante, mas, de novo, não é um livro teórico, é um livro sobre aplicação, sobre como programar, como implementar os algoritmos de machine learning, ou como usar, né, os algoritmos que já estão implementados. Outro livro nessa linha é esse Introduction to Machine Learning with Python. Então, é livro aqui de codificação mesmo, tá? É livro de linguagem de programação, de biblioteca. Como é que eu uso as bibliotecas do Python para aplicar os algoritmos de machine learning, tá? Aí depois vem os livros mais teóricos, né? Esse Mining of Massive Datasets, um livro interessante, embora ele não cubra todos os assuntos, mas para alguns tópicos, né, ele é bem interessante, como, por exemplo, regras de associação nesse livro é bastante interessante. E aí os livros clássicos, né, Data Mining Analysis, Data Mining Concepts and Techniques, Partner Recognition and Machine Learning, do Bishop, é muito bom, né, Data Mining do Ian, e The Elements of Statistical Learning, esse livro muito bom, embora seja um livro tenso de ler por conta da sua ênfase na estatística, mas é um livro que, para quem quer entender a fundo os algoritmos de machine learning, ele é muito interessante. Então, esse curso foi construído, né, inspirado nesses 8 livros, tá? A gente, de fato, usou esses livros e artigos científicos para ir montando o curso, tá? Professor, tem algum livro que seja único e que cubra tudo? Não, não tem, né? Infelizmente não tem. Mas tem os livros clássicos, que abordam a maioria do conteúdo que a gente vai ver na disciplina, tá? Então, por exemplo, esse livro de reconhecimento de padrões do Bishop é um dos meus preferidos, tá? Ok, então essa é a bibliografia para o terceiro módulo, tá? Qual é que vai ser a metodologia das aulas? A gente vai fazer aulas, né, síncronas, nesse modelo remoto, são aulas expositivas, né, com discussão teórica, mas nós vamos ter exercícios práticos individuais ou em grupo, principalmente trabalhos de implementação, e mentorias, ou seja, encontros que a gente vai fazer com um aluno especificamente, ou com um grupo de alunos, para orientar sobre problemas específicos, ou seja, quando você estiver implementando o trabalho da disciplina, a gente pode marcar encontros para tirar dúvidas, né, para a gente orientar melhor individualmente cada aluno, cada grupo de alunos. Bom, como é que vai ser a avaliação dessa disciplina? A gente não tem prova nessa disciplina, né? Só para quem for para a AF, espero que ninguém vá para a AF. Então, nós temos 3 trabalhos de implementação, um para cada módulo do curso. Então, a gente tem 3 módulos, para cada módulo a gente tem um trabalho de implementação, e você vai apresentar o seu trabalho de implementação. Logicamente, eu vou passar uma descrição, né,
compartilhar no SIGA uma descrição do que deve ser implementado, o que deve ser feito em cada um desses 3 trabalhos, mas módulo 1, terminou o módulo 1, apresentação do trabalho do módulo 1. Terminou o módulo 2, apresentação do trabalho do módulo 2. Terminou o módulo 3, apresentação do trabalho do módulo 3. Tá? E aí a gente faz a média dessas 3 notas. E, logicamente, a nota de cada trabalho, para compor essa nota, a gente vai avaliar não só o que você implementou, mas também como você documentou, como a sua ideia, como você explicou, né, o que você fez, o seu trabalho, ou seja, a sua apresentação também. Tá? Tudo isso vai entrar no cálculo da nota. E aí, depois, quando eu passar a descrição do problema, né, do trabalho, vocês vão ver lá que está tudo descrito em detalhes, tá? Nesse momento, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, rapidamente, queria que vocês se apresentassem em 1 minuto, falassem nome, área de formação, né, sua experiência em programação, sua experiência em Big Data, Data Science, e qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve os termos Big Data e Data Science.